Boa noite, Boa noite, povo de Deus, que a paz. paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mais uma noite. É um prazer, uma honra estar com nossas irmãs e irmãos que já se encontram conosco. Glória a Deus pela vida da nossa irmã Eliné, como sempre, Oh, uma batalhadora, guerreira, está sempre conosco aqui. Assim como os irmãos estão entrando aqui agora pela outra rede aqui, né? Nossos irmãos estão aí firmes. Glorificamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos aqui, irmãos, fazer nossa oração inicial. Então, assim, nós É José vamos Diego. iniciando aqui nosso discipulado, né? Glórias a Deus. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta chance, por esta oportunidade, Deus. Louvamos a Ti pelas vidas que já se encontram conosco, Deus. Agradecemos, meu Pai, por cada um que, Pai, separou esse momento para estarmos todos juntos, Pai querido, debruçados sobre a Tua palavra. Ah, Pai querido, Senhor, vem estar conosco, Pai, esse é o nosso desejo, nosso pedido, que todos venhamos aqui, Pai, sair daqui, Pai querido, cada vez mais com conhecimento, cada vez maior, Pai querido, da Tua palavra, em que consiste, Pai, ser um verdadeiro discípulo nessa terra. Abençoe cada irmão, cada irmã, que o Senhor continue a operar em nossas vidas, que prossigamos, Senhor, em conhecê-lo, para que possamos então, Senhor, Pai, realizar a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos nesta noite. Obrigado por isso, Pai. Se conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por cada um dos irmãos que estão aqui conosco. E aqui nós estamos, irmãos, como sempre, né? Você tem a sua apostila aí. Esse é o nosso manual que nós estaremos, né? Estamos como guia. Não esqueça de ter a Bíblia junto de vocês, né? É importantíssimo para que você possa estar conosco, nos auxiliando nas referências. E é importante a gente dar as referências, né, irmãos? Bem devagar, não temos pressa. Se der 60 minutos, nós postergamos para um outro momento, mas o que nós não podemos fazer é correr, né? Mas pois a palavra do Senhor, ela precisa ser esmiuçada, né? Ela precisa ser cada vez mais, né? Ali, alimento, é o nosso alimento, então ela tem que ser, o suprimento precisa ser, né? Bem gostoso e a gente possa nutrir cada vez mais em nossas vidas. Aqui estamos, meus irmãos. Então, nós estávamos falando sobre, semana passada, sobre os anjos, angelologia. Não entramos, evidentemente, numa profundidade sobre o que é anjo e sobre as suas patentes, mas nós falamos sobre qual é a função deles, nós falamos sobre o que eles representam, né, a serviço de quem eles estão, e nós falamos sobre, e demos cada vez mais bases bíblicas muito claras, né, e que fazem com que a gente não tenha dúvida do que é o anjo, o que os anjos são, o que eles representam e qual é o papel dele, né, nesse tempo e qual será o papel dele no futuro também. Nós falamos sobre tudo isso, né, os irmãos estão se lembrando, evidente, e hoje nós partimos para um outro tópico, um tópico também, evidentemente, que é, é importante para a gente também. A página que nós estamos é 55, né? 51? 51, página 51. Nós continuaremos aqui na sequência dos nossos discipulados, né, meu irmão? Você tem aí a apostila, página 51, então avancemos, falemos então agora sobre o nosso adversário, né? Aquele que milita contra as nossas vidas, aquele quem está ao nosso redor, querendo nos tragar. É importantíssimo você saber quem é o seu inimigo, quem é o seu adversário, até porque você precisa combatê-lo, né? Mas é evidente que nós não podemos com ele, né, se nós não estivermos com o Senhor, é evidente. Nós o repreendemos em nome de Jesus, mas nós mesmos não temos nenhum tipo de poder, né, irmãos? Quem somos nós? Se não estivermos com Jesus, seremos totalmente destruídos e derrotados pelas forças malignas que estão aí atuando nesta nação e também no mundo inteiro. Mas então, para que tenhamos então conhecimento e como uma base que é também falar sobre o nosso inimigo, agora se falamos de anjos, falamos sobre vários temas principais, vários tópicos, várias bases, alicerces que fazem com que um discípulo ele tenha cada vez mais condições de enfrentar e viver como discípulo nessa terra. Vamos também falar sobre nosso adversário. Nosso adversário aqui não brinca em serviço, ele está aí, né, irmãos, a todo momento querendo nos derrubar, e ele não brinca. E muitos estão brincando, mas ele não brinca.
Ele vem realmente para derrubar, ele vem para nos destruir, né, irmão? Se nós estivermos com Jesus, facilmente nós tombaremos em um campo de batalha. Creio que isso não é o que você deseja, nem eu. Para isso, nós precisamos nos cada vez mais das ferramentas e ser de fato um servo, um discípulo, uma discípula que teme ao Senhor. E aí sim nós teremos condições de vencê-lo nessa guerra em que estamos travando. Amém, meu irmão? Aqui estamos, então, a página 51, tópico, número 13, tópico, e prosseguiremos para a honra e glória do Senhor. Né, Lica? Amém. A gente lê os versículos de anjos? Lemos, né? Lê? A gente lê os versículos das referências, né, irmão? Sim. Então, vamos ver. Tópico 13. O diabo, também chamado de Satanás, tentador, dragão e antiga serpente, é um ser espiritual maligno que se opõe ao ser humano. Procurando enganá-lo por meio de seus anjos, os demônios que tentam seduzi-lo ao pecado, mas que já foram tanto o diabo quanto os demônios, vencidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário, não tendo poder contra a igreja do Senhor e estando destinados à condenação eterna no lago de fogo. Quem pode nos ajudar a ler as referências, página Que 52? a Vera tá ligando. A velhinha? Opa! Então, irmãos, veja Meu como o Deus. inimigo ele é astuto e sujo, né? Poderoso ali, com as suas tentáculos dragão, fica serpente, conhecida ali desde o princípio. Ele, então, ele tenta o ser humano, ele tenta desfazer a obra do Senhor. E aqui tem várias referências que falam sobre, exatamente sobre o nosso adversário. E eu peço que os irmãos estejam com a Bíblia na mão e nos auxiliem aqui nessas referências, para que possamos ser dinâmicos e também aqui todo mundo possa interagir, né, e também ver a claridade da palavra de Deus a respeito, então, do nosso adversário, a antiga serpente, né? E aqui muitas referências existem que você possa estar nos auxiliando. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Como ele estava ali na queda, na tentação, e a primeira referência aqui, ó, Gênesis 3 e 15, 5, 15, né? O que está dizendo aqui, meu irmão? Gênesis 3 e 15. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então você veja, né, a sentença aqui no princípio, né, depois do pecado, né, a sentença, então Deus distribui as sentenças, e nós estamos aqui exatamente nesse momento, nessa referência, falando sobre a serpente, né, que foi ali que enganou Eva, e evidentemente que o mal estava ali por trás de tudo isso, né, meu irmão? Então, você veja que desde o princípio, o inimigo, ele está atuando ali, né, irmãos, tentando fazer com que a gente caia na tentação, tentando fazer com que você não progrida, não avance, né, naquilo que Deus quer para mim e para você. Sejamos cada vez mais espertos, sagazes, inteligentes. A Bíblia diz para que sejamos simples, humildes como a pomba, né, mas também prudentes, né, também como a serpente. A mesma prudência que ela teve ali, e realmente sagacidade, em realmente ali com Eva. Nós precisamos estar atentos a todo e qualquer tipo de ação do mal, todo e qualquer tipo de armadilha maligna que venha contra mim e contra você, irmãos. Então, é dessa forma que nós vamos vencê-lo, não é, meu irmão? E assim progrediremos. Alguém achou mais referências para que a gente possa, então, estarmos nesta noite dinâmicos? Então, assim, estamos nos edificando. Velhinha está na página 52 da apostila. Isso, velho. Velhinha entrou com a gente aqui, glória a Deus. Entrou, glória a Deus. Estou vendo nossa uma velhinha. Louvado seja o Senhor. Ele está na sentença sobre o É diabo. isso. Então, meus irmãos, ali você vê várias passagens aqui nós temos, como, por exemplo, a tentação, né? Veja aqui, já no Jardim do Éden houve a tentação ali, e também Jesus, o primeiro ato de Jesus, depois de batizar, ele está ali sendo tentado pelo diabo. E aí, Mateus capítulo 4, se você pegar os primeiros versículos, a gente vai entender, né, Jesus ali sendo tentado pelo diabo, não é, meu irmão? Então, aqui, ó, Mateus 4,
Olha só que coisa que aconteceu. Jesus, ele, após o batismo, João Batista ali, com João Batista no Rio Jordão, Jesus esteve ali sendo tentado pelo diabo. Então, veja, irmãos, como o inimigo, ele é a função dele, parece que ele quer tirarmos, ele parece não, ele, evidentemente que ele deseja tirarmos da paz, tirarmos da presença de Deus. E diz o versículo primeiro, então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias, nosso Senhor Jesus jejuou ali. E ali ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então você veja aqui como o adversário ele vem na hora que a gente está com mais vulnerabilidade. É evidente que quando nós estamos mais debilitados, ele vem, ele sabe o momento certo de atacar a você, irmão. Não pense que ele é burro, ele é inteligentíssimo, ser extremamente inteligente, pois é um anjo, né? Então ele sabe o momento certo de nos atacar. Por isso que eu e você não devemos dar brechas para o adversário, não devemos dar brecha para ele, porque no momento mais de vulnerabilidade, que ele virá até você. E aí Jesus respondeu ele com a palavra. Você veja que sempre Jesus respondia com a palavra. Então você veja, Jesus estava pronto para aquele momento, estava pronto para ele enfrentar, né, o inimigo, né, o Satanás ali, o diabo. Então ele vai oferecendo para Jesus reinos, ele oferece, fala para Jesus se precipitar ali, né, no pináculo, e tantas coisas ali ele oferece a Jesus reinos para que se prostrado adorares. Então, meu irmão, tudo isso ele faz para tirar essa missão de Jesus, que foi tão fundamental para mim e para você, e que sem essa missão, se essa missão não fosse executada, nós estaremos perdidos. Então você veja, então é a mesma coisa para mim e para você, a sua missão, a nossa missão como servos do Senhor, é chegarmos até o fim, e não só chegarmos até o fim, mas transmitir o evangelho às pessoas, né? Fazendo com que as pessoas se rendam a Jesus. E o inimigo, evidentemente, não vai querer que você termine a sua carreira. Ele quer, de todas as formas, tirar você do caminho, tirar você da missão, tirar você, fazer que você desista, e para isso ele vai tentar você, ele vai usar muitos artifícios para poder, então, tirar você da caminhada com Jesus. Veja como isso é sério, e a batalha, como nós falamos, existe, espiritual, ela existe, e o inimigo está aí, e Jesus passou por isso. Primeira coisa, Jesus, ali, antes ali de continuar o seu ministério, foi tentado pelo diabo. Mas Jesus passou por isso e venceu a tentação, venceu o inimigo, e claro que através, né, jejuou, Jesus estava ali preparado. E eu e você precisamos estar pronto para isso. No momento de sermos tentados, nós sabemos que ele vai nos tentar, está como um leão, né? A quem possa tragar. Então, que estejamos atentos a isso e não deixemos que o inimigo venha vencer e nos conseguir naquilo que ele quer realizar nas nossas vidas, né? Vamos aí, meus irmãos? Sim, eu achei em 2 Tessalonicenses 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha aí. Então, evidentemente, é mais uma característica do nosso adversário mentiroso. Então, ele é mentiroso, ele vem ali realmente com toda a artimanha, tentando de alguma forma persuadir aos filhos de Deus e assim dessa forma conseguir vencer. Mas que você entenda, né, que ele é muito, ele é mentiroso. Na verdade, ele é o pai da mentira. Jesus mesmo quem disse que o diabo é o pai da mentira. Então, ele é o pai da mentira e ele sabe exatamente mentir bem, né? Enganar, criar ilusões para que a gente venha cair, não é, meu irmão? E nós devemos estar atentos a tudo isso. As irmãs acharam alguma referência aí, meu irmão? Eu achei, Tabela? eu achei Jó 1:6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha aí. Aí é a passagem de Jó, né? Então você vê que se apresentou ali diante de Deus para acusar o nosso irmão Jó ali, o servo do Senhor, né? E realmente ali ele faz muito isso, nos acusa a todo momento,
e realmente tenta, né, desestabilizar, né, os servos do Senhor. Então veja já em Jó ali, já lá no Antigo Testamento, um livro de Jó muito antigo mesmo, ele já ali estava, né, se apresentando, né, diante ali de Deus, né, para realmente executar, fazer com que nosso irmão Jó ali fosse ali provado, tirasse tudo dele, não foi? E ali Jó permaneceu firme até o final. Glórias a Deus. Obrigado, Belinha. Nossa irmã Vera. Amém, Vera. Sim. Já toda a tentação tentou se ver por algum tempo. Glória a Deus. Olha aí, irmãos. Veja, é o que nós estamos falando. Então, o diabo, ele não vai nos deixar assim facilmente. Ele pode se ausentar por um período, né? Ele pode nos deixar ali, quando a gente consegue ter uma primeira vitória sobre ele, o que que ele vai fazer? Como a nossa irmã acabou de ler, ele não deixou Jesus ali, o restante do ministério de Jesus sem tentá-lo mais. Pelo contrário, o versículo que a nossa irmã Vera leu acaba de dizer, ó, e deixou ele, como foi aí, Vera, por um período, né? Por algum tempo, olha aí, então quer dizer, por algum tempo, quer dizer que ele voltaria, evidentemente, como aconteceu, a tentar o nosso Senhor Jesus, como foi lá no Getsemane, né? Muitas coisas aconteceu, aquela batalha, né? Jesus ali, suando gotas de sangue, ali as trevas estavam ali no Getsemane, no Olival, quando aquela turba de soldados vem, né? E Jesus fala, essa é a hora, né, deles, então, e a gente vê que o inimigo ele estava totalmente ali usando Judas, né? Quando diz que Judas realmente ali, o diabo entrou em Judas. Então, todo o ministério de Jesus, o diabo estava ali atuando. Pode deixar você por um período, mas ele, com toda certeza, ele vai voltar de novo para para tentar te desestabilizar, para tentar tirar você da presença de Deus. É por isso que você precisa ter bases. É por isso que nós estamos aqui, meu irmão. É para que a gente tenha cada dia mais bases e que se nos solidifiquem cada vez mais na rocha que é Jesus e que a gente não tenha, irmãos, condições de realmente se sucumbir a essas tentações e que faça com que a gente perca a batalha. Então, para isso, nós precisamos estar com as bases, a palavra e tudo aquilo que nós falamos de algo que é fundamental para que a gente resista o inimigo, né, Lê? Sim. A nossa irmã Eliné, eu creio que achou também algum, né? Pastor, eu posso ler 1 Crônicas? Segura aí, Diego. Tá bom. Pode ler, pode ler. Qual você vai ler, mano? Olha, então você veja aí a inimizade ali que foi criada, né? Sentenças no princípio, né, irmãos? Veja que desde o princípio, né? Estava ali a serpente e você veja que, né, coisas sérias aí. É só a gente ver a palavra que você vê do começo ao fim, o inimigo atuando, né? E para que realmente possa fazer perecer aquilo que Deus fez. Diego, Ok. fica à vontade, meu amado. Vou ler aqui, 1 Crônicas 21. Isso. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Olha aí, então você vê que como o inimigo é o que nós estamos falando, né? Então ele vai potencializar, ele vai realmente fazer com que a gente se sucumba aquilo que ele deseja para nos criar armadilhas para que a gente possa cair, para que a gente possa fazer aquilo que Deus não mandou, fazer tudo aquilo que realmente vai nos levar a algo que Deus não vai se agradar. Pode ter certeza que ele vai tentar de todas as formas, meu amado, minha amada que está nos ouvindo, de te desfazer, né, aquilo que Deus fez na sua vida, ele vai tentar te levar para junto dele, né, te levar para o inferno, então ele vai fazer isso, irmãos. Então, então vocês entendam que ele vai sempre nos tentar, ele vai sempre realizar
coisas para que a gente possa desanimar, desistir. Como o Diego ali falou. Então, veja o censo que Davi fez, depois houve ali uma tragédia, a gente sabe que não era para fazer, mas ele sofreu depois as consequências. Então, você vê, o inimigo nos induz a fazer coisas que Deus não se agrada. E aí a consequência vai vir sobre nós. E como aconteceu com Davi naquela ocasião, né? Ele teve que escolher das sentenças que foi o profeta na casa dele, diz, olha, escolha dessas sentenças, escolha. E ele escolheu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, né, irmãos? Então, veja que as consequências vêm quando tomamos decisões equivocadas e que não vão agradar a Deus, não é, meu irmão? Então, a gente tem que estar sempre, irmãos, com o Espírito Santo, cada vez mais com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus e não cair nas tentações do mal. E que a sua oração seja sempre essa. Peça ao Senhor, Pai, me livre de todo mal. Veja na oração do Pai Nosso, né, ali, que sempre fala, não, me livre de todo mal, livrai-nos do mal, né? Então, quer dizer, que você sempre ore para que as armadilhas do inimigo sejam, você possa ver, para que não venha a cair. Gustavinho, pode ler, mamãe. Vou ler Romanos 16, 20. Romanos, 16, 20. amém. Romanos 16, 20 diz assim: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Sim? Amém, glória a Deus. Então, meu irmão, aí é que tá. Nós, no meio de tanta arruaça, no meio de tantas coisas que ele faz, nós não devemos aí temer, porque a batalha, como o nosso irmão acabou de ler, ela já está ganha. Então, veja bem, antes mesmo dela compensar, a batalha já está ganha. Então, você não precisa se assustar, evidentemente. Se você estiver do lado certo, tá tudo bem, e aí você fique em paz, fique tranquilo. Agora, se estivermos do lado errado, aí as coisas vão ficar ruins para nós. Mas como nós estamos aqui vivendo ao Senhor, né, com a motivação certa, temendo a Ele, fazendo as coisas certas, estamos com convicção que estamos no lado certo de Deus. E como nosso amado disse que Ele esmagará lá o inimigo realmente, não haverá chance para o nosso adversário. Mas a história está aí, enquanto não acontece, ele está aí, irmãos, na terra, está disseminando ódio, está disseminando contenda, divisão. Ele está trabalhando a todo vapor, porque sabe que vai chegar um momento que ele não vai ter chance contra o nosso Deus. E ali, irmãos, a batalha já está ganha, né, meu irmão? Então, entenda isso. Glórias a Deus, porque a batalha já está vencida pelo nosso Senhor, que já o venceu na cruz, né? Ele venceu na cruz quando ressurgiu. Ali, meu irmão, já houve a vitória. E agora é só realmente cumprir aquilo que a palavra diz, porque Jesus ele diz, a palavra precisa se cumprir, o inimigo vai aí fazer suas arruaças, mas é só muito barulho, mas chegar no final mesmo, a fatura já está liquidada, Deus os esmagará, né? E outras passagens com o sopro da sua boca, né? Veja como será isso, então não terá chance nosso adversário. Glória a Deus por isso, não é mesmo, irmão? Glória a Deus, né? Por isso. Douglas Evangelista. Vou ler em Apocalipse. Apocalipse. Eu vou ler o 20, o 2 e o 10. Apocalipse 22. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse 20, 10. Calma aí, 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Olha aí, meu irmão. Então, esse é o Posso ler destino. o 12, 9, que também está Isso. linkado? Amém. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Esse é Olha anterior, aí. né? Veja, irmão. Então, você veja a clareza da palavra de Deus. Apocalipse ali, o final, o livro da revelação, dizendo o destino já traçado, já está realmente sentenciado o nosso adversário, né, irmãos? Ao inferno, ao lago de fogo,
né? Ele e seus anjos já está sentenciado, já existe uma sentença sobre ele. Então, você veja como a palavra de Deus ela é clara, meu irmão. Então, para ele já não tem jeito, ele vai tentar fazer com que os filhos de Deus, a humanidade vá junto com ele, né? Para esse lugar de tormento, como nosso amado disse, né? Onde há ranger de dentes, né? O lago de fogo, né? Que está sendo reservado. Para você ter uma ideia, o lago de fogo, o inferno, não foi feito para os seres humanos, evidentemente. Que o lago de fogo deve estar nessas passagens aqui, foi feito para o diabo e seus anjos. Então, meus irmãos, você veja que as pessoas falam, Deus é muito ruim, criou o inferno para colocar os seres humanos, a própria criação dele, né? Mas a realidade, a palavra, quem lê a palavra entende que não é isso, não é verdade. Na verdade, que Deus criou o inferno para o diabo, seus anjos. Evidentemente que como já criou aqueles que não se rendem ao sacrifício que foi pago por um alto preço a Jesus, desejam então estar indo juntamente com o inimigo para esse lugar, né, meu irmão? Então, Deus dá a oportunidade, estende a mão, dá a graça, dá ali a misericórdia, mas, felizmente, as pessoas, elas não querem, né, irmãos? Infelizmente. Mas continuamos em oração, porque a gente sabe que a janela da graça está aberta ainda. Aqueles que desejam entrar por ela, é só realmente se render aos pés de Jesus, né, e viverem uma vida que ele deseja para todos aqueles que o servem. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Amém, Belinha? Fique à vontade. Eu não consigo ver vocês muito aqui. Pode ficar à vontade, Bela. Eu vou ler Apocalipse 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, então, meu irmão, veja, então o inimigo realmente chegará alguma hora dele, ele vai ter poderes, mas todo o poder do inimigo no livro da Revelação foi realmente Deus é quem dá, né, dá essa legalidade, dá esse momento para que ele possa então ali, né, realmente atuar, né, nesse momento da história, como acontece, né, vai acontecer e como ele faz, né? Tenta, ele faz tudo aquilo que é de ruim no mundo, né? Ele faz, né, irmãos? Então, ele está por trás. E ele vai tentar sempre, os servos de Deus, mas você veja, a tentação, ela realmente ela é superada. Então, quando a Cima lê, diz, olha, você vai passar por uma tentação tantos dias, mas aí, no final, diz, ó, ser fiel até a morte. O que é ser fiel até a morte? Ser fiel a Deus, aos princípios, não se render. Assim como o Senhor Jesus não se rendeu no momento da tentação, você e eu, assim como a igreja, a qual a nossa irmã leu aí, ela precisava permanecer firme, né, até a morte, e aí a recompensa virá depois, né, de você ser fiel, né, irmãos? Então, vale a pena a gente ser fiel, independente daquilo que o inimigo venha contra você, mantenha-se irrepreensível, mantenha-se fiel, né, meu irmão, àquilo que Deus nos designou para fazermos. Amém, querido? Glórias a Deus. Passagens muito importantes e claras, né, Leica? Leica também já está lendo. Beleza? Isso. Amém. Estão me vendo agora? Eu não consigo, mas acho que os irmãos estão vendo, né? É que eu estou desde as 8, mas não consigo ver. Vocês me ouçam, acho. Estou ouvindo. Hã? Estou ouvindo. Tô tudo. Eu estava falando, mas não deu Estava certo. mudo, né? Ô, benção, mas glória a Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Glória a Deus, até está conosco, glória a Vou Deus ler aí, ó. Tiago 4,7. Ô, benção. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um versículo não é um versículo tão claro como esse, e que realmente enfatiza a nossa função para com o nosso adversário. A resistência, meu amado, é necessária para que a gente possa, então, obter a vitória. Então, resistir e ele fugirá. Se sujeitarmos ao Senhor, olha só que coisa clara. Ou seja, se nós
deixarmos que ele atue na nossa vida, deixarmos que o Espírito Santo viva em nós, e isso é sujeitar a Deus, viver por ele, viver para ele. E aí a outra parte nós precisamos fazer. Então, a resistência ao de inimigo, que com certeza, irmãos, ele virá, ele está ao nosso redor, ele está tentando a todo instante a fazer com que a gente venha perecer. Não duvide disso nunca, a existência do mal e aquilo que ele está tentando sempre fazer. Mas você precisa resistir. Para resistir, irmãos, é preciso ter resistência. Como nós temos resistência? Evidentemente, é, tendo conosco a palavra, fazendo tudo que o Senhor Jesus nos pede para fazer, buscando mais o Espírito Santo, né? Dessa forma, nós criamos resistência capaz de, então, fazermos com que o inimigo fuja de nós, assim como foi com Jesus. Jesus não correu lá no deserto. E olha que o deserto, né, é uma área ampla. Não correu do inimigo. Ele ali ficou e resistiu a ele face a face, evidentemente com a palavra, dizendo para ele: olha, não tentará o Senhor teu Deus, né? Olha, Satanás, parte daqui, só o Senhor teu Deus te adorarás, só ele servirás. Então ele se portou como verdadeiro servo do Senhor, precisa se portar. Nesse tempo que nós vivemos, tempo de aflição, você precisa resistir a ele, para que então ele fuja de você. E lembre-se que ele não vai fugir por muito tempo, como nossa irmã Vera também leu, ele deixou Jesus por um período, mas ele vai estar sempre tentando. Mas se você estiver firme, você vai ter resistência para vencê-lo, né, meu irmão? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor que nos dá força, que nos dá condições para vencer. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Olha aí. Nossos irmãos estão aí com outras referências? Tem bastante, hein? Alguém achou mais? Quem achou mais alguma referência aí? Nossos irmãos aí estão bem atuantes hoje, muito bom. Vera, pode. Hebreus 2,14. Da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse. O que tinha o império da morte, que é o diabo. Pode ler de novo, mas que o avião passou aqui. Lê mais uma vez. Os concílios participam da carne e do sangue. Também se participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Olha aí. Então, meu irmão, olha só. Então, Hebreus, uma carta claríssima, né? Então, você vê que, se o Douglas leu de Apocalipse, a questão também que o Satanás será lançado no lago de fogo e a morte também. Então, você veja que esses dois, assim como a morte, o inimigo será lançado. E Jesus venceu a morte. Então, você veja essas ligações. E se você vê, a palavra ela é linda, ela se completa, ela realmente tem bastante detalhes que nos fazem entender a ligação, né? Você vê, porque o diabo ele vem realmente para tentar nos fazer perecer, não é, meu irmão? Então, ele quer realmente nos tragar, porque se a gente morre sem Cristo, logo ele conseguiu levar lá para o lado dele. Então, quer dizer, por isso está estritamente ligado com a morte. Agora, se estamos com Cristo, a morte, essa morte, podemos morrer à vontade, né, irmãos? Que estaremos com a glória com Jesus. Mas quem não está? Quem hoje está correndo risco, né, irmãos? Né, de realmente aí, né, ir para o inferno sem Jesus, não é? Então, você veja, ele quer isso, quer que a morte de todos aqueles, toda a humanidade, na verdade, né? Ele quer levar para o inferno, assim, né? Para que possa, então, obter seu objetivo. Né? Diego, Gustavinho, na sequência aí, os irmãos estão firmes. Pode ler, pastor? Oi? Pode ler? Pode? Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém.
Amém. Peraí, tá? Peraí, o avião passou. Deixa no mundo seu. Pode ler de novo? Lê novamente, por favor. Tá bom. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. É a vitória, né? A vitória de Jesus, a gente sabe que é uma vitória e a batalha já tem vencedor, né, irmãos? Sabemos disso, isso nos traz mais esperança ainda em saber que a vitória do nosso Senhor Jesus, né, já está garantida, né? A palavra, ela já profetizou a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Gustavinho? E Efésios 6:11, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aí. Então, mano, é que nós temos que fazer, revestir, né? Nos revestir de toda a armadura, de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos dá através de sua palavra, né? E para que a gente possa, então, ter êxito, não adianta a gente ir, né, sem nada, a gente vai perder, não adianta a gente só ir com nós mesmo, com grito, com... Não adianta. Precisamos nos revestirmos com aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Então, é aquilo que ele mesmo utilizou no deserto com ele, com o inimigo, com jejum, né, com oração, com palavra. É dessa forma que nós vamos, queridos, vencer. E isso o discípulo precisa ter cada vez mais consigo, né, nos portando cada vez mais, né, as armaduras, para que a gente possa, então, vencer o inimigo, né? Para a glória do nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ver aí. Alguém quer comentar alguma coisa? É sempre importante, né? Os irmãos estão nos ajudando aqui nas leituras, mas também que alguém quiser fazer um comentário, fique à vontade. Então, meus queridos, tantas passagens, né, que nos falam e enfatizam essa questão toda, nosso aniversário, né, e a existência dele, e qual é os seus planos para conosco, você veja que são muitas passagens que enfatizam sobre o nosso adversário. Judas, ó, por exemplo, ó, Judas, versículo 6, ó, você lê? E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eterna até ao juízo daquele grande dia. Olha aí, meu irmão. Os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, irmãos, existem, né, prisões, existem anjos que estão aí aprisionados, né, irmãos, esperando aí o juízo, esperando o grande dia, né, para serem julgados. Você veja, então, né, a existência, evidentemente, de principados, de anjos que foram rebeldes, que foram realmente desobedientes ao Senhor, não guardaram seu principado e hoje estão em prisões, né? Então existem também. Alguém mais? Diego? Abaixou a mão, né? Vamos ver aqui os irmãos. Isso, meu, pode ficar, pode ler. Eu não estou sem entender. Você querer? Vamos ver. Então vamos adiante aqui. Alguém das irmãs achou alguém mais um aí? Né? Tiago já leu. Tiago já foi. Já foi, Tiago. Isso. Eu vou ler Coríntios. Isso. 2 Coríntios 10. Amém. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Beleza. Veja, irmãos. Então, ele está aí, evidentemente, tentando,
vencer-nos, né? Então, nós precisamos cada dia mais liberar perdão. A gente sabe que hoje a questão, muito ódio, ele tem disseminado, né? Muitas coisas e sentimentos para que a gente não possa encontrar o nosso Senhor. Então, o inimigo não pode, irmãos, ter ocasião para tentar, para realmente ter razão ali, né? Os seus argumentos, né? Então, que nós possamos lutar todos os dias a ser irrepreensíveis, imaculados, como a palavra nos ensina, né, meu irmão? Não termos nem algo para que ele possa trabalhar como uma ferramenta e potencializar, né, para que a gente venha cair nas suas ciladas, nas suas armadilhas, não é, meu irmão? Então, ele é astuto demais, ele sabe os caminhos, mas nós sabemos que temos o Senhor também conosco. O Espírito Santo, ele nos revela, né, o oculto escondido, ele nos traz clareza e fala conosco, né? Nos dá estratégias, né, para como vencê-lo, essas tentações do adversário, né? É Glória a verdade. Deus. Tem Quem mais? quer falar? Fica à vontade. Ai, eu vou ler. Ainda não Ah, leu. Posso? a Quem Fê que... levantou a mão primeiro. Ah, tá, desculpa. Ah, ele já estava levantado. Não, vai lá. Já leram Lucas 8:12? Lê, Fê, por favor. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Misericórdia. Olha aí, irmãos, a atuação do inimigo não é fácil, hein? Então você veja que essa parábola do semeador, né? Então, realmente o inimigo está também ali atuando, né, para realmente tirar a palavra. Você veja como, às vezes, o servo do Senhor, né, que acha que, ah, não, já sou de Deus convertido, já sei de tudo, né? A gente sabe que é isso que o inimigo está atrás, né? Daqueles É, que realmente estão falando, estão ali categoricamente. E ele vem, meu irmão, ele vem, e quanto menos a gente espera, ele nos tira da presença. Isso é rápido demais, né? E tira a palavra, como nossa irmã leu ali. E isso é muito sério. Você vê que o Senhor já nos instrui, já nos dá orientações, né? De realmente que é muito sério. O poder de persuasão do inimigo, das trevas, ele é muito grande. Então, se ele enganou o anjo, se ele enganou, né, irmãos? Ali, uma sagacidade tremenda, inteligência. Então, que possamos, irmãos, vigiar todos os dias, é, orando ao Senhor para que, né, Ele nos livre disso. Que a palavra que está em nós, ela permaneça e enraizada em nossos corações e que a gente não deixe que o inimigo venha, né, roubar de nós, né? Nossa oração é que o Senhor blinde nosso coração, nossa mente, para que o adversário não roube aquilo que o Senhor já nos entregou e nos deu. Que você, cada dia mais, né, tenha isso consigo e ore ao Senhor, pedindo para que proteja e te blinde, né, diante de tantas artimanhas do nosso inimigo, né, que ele tem para tentar nos dissuadir, né, de sermos o Senhor. Uma vez que a palavra sai de nós, meu irmão, aí, né, acabou, né? Então é difícil, meu irmão. a Nós que luta é perseveremos. diária, né? Como a A nossa irmã está luta é dizendo, diária, né? é diária, meu É irmão, é diária, não diária. adianta. Não adianta, é um dia de cada vez. E é o que a É, gente sempre fala. A gente chega em casa, a gente agradece, diz, Senhor, obrigado por hoje, o Senhor ter me sim, sustentado, me ajudado a vencer, né? E amanhã é outra batalha. é, Esteja comigo, Senhor, né? Que eu não me sucumba às tentações, me proteja, Pai. Então, meu irmão, não pense que nós não existe super crentes, não existe super homens. Isso aí fica é, nas histórias de gibis, filmes, isso aí é para a gente, irmãos, depende totalmente do Senhor. E se acharmos que somos alguma coisa, é pior ainda, né? A sim, queda ainda é maior. Então, meu irmão, que sejamos cada vez mais dependentes de Deus, sim, nos esforcemos a cada dia, e assim, se nós vivemos a cada dia, irmãos, é uma estratégia muito boa, não é? Se a gente viver cada dia, né, e ali tá com o Senhor, vai passando sujeitos, os né? dias, e isso, a gente vai Sujeitos indo. e Minha irmã, então,
A gente tem essa estratégia conosco, né, meu irmão? Então vamos seguir. O Espírito Santo está conosco. Isso é maravilhoso, né? E venceremos em nome de Jesus. Amém. E vamos. Douglinha? Douglas Evangelista. Isso. É, esse que a Teresa até leu, pior que eu conheço gente que recebeu a palavra, assim, só que Foi. não conseguiu, né? Realmente, Satanás tira do coração de muita gente. Tem gente que. Ex-aluno, né? Ex-aluno meu, eu já vi. Tem alunos que agora eram cristãos na época que faziam aula e agora não são mais. Me lembrei de outra passagem, fala de demônios, né? Não fala de Satanás especificamente, mas aquela passagem que fala, né, que o espírito vem, ele limpa a casa, só que aí a pessoa mesmo expulsa, né, o espírito, e aí voltam mais 7 demônios piores do que os anteriores. Piores. Exato. Eu vou ler não, 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu posso comentar isso aqui, pastor? Fique à vontade. Porque Vamos lá. esse daqui, eu tinha visto um rapaz que até comentou, e que eu até falei, nossa, é verdade, né? Porque ele falou que isso que ele fala já é uma profecia que Paulo estava dando pro pessoal contra o Islã, né? Porque Maomé? Mohammed, ele recebeu o evangelho dele, né? Ele recebeu numa caverna do que ele achava, ele acreditou ele percebeu que era uma entidade, só que ele ficou na dúvida. Ele ficou, será que era um anjo? Será que era um demônio? E na história mesmo, ele recebe esse esse evangelho desse anjo, só que quando eu lembro que eu tinha visto o trecho mostrando o anjo de luz, né, que apareceu para Maomé foi grosseiro. Ele entregou um manuscrito para ele e falou: pega e leia. Aí Maomé falou: mas eu não sei ler. Ele pegou e fala que ele pegou e jogou nele e falou: não, você vai ler. E aí ele voltou para casa e ele ainda estava na dúvida se era um anjo ou se era um demônio. E aí a esposa dele falou: não, é um anjo, você é o profeta. E aí eu vi o pessoal falando que é uma profecia que Paulo estava falando que ia acontecer, e realmente aconteceu, né? E tá dando e deu no que deu, né? Hoje em dia, com esse problema que a gente tem do islamismo. Amém? Realmente. Verdade, meu irmão. E você vê que essa, essa passagem ela é muito clara e realmente a gente vê que como que ele vem e a sagacidade que tem nele, né? E o inimigo tem de realmente se amoldar aquilo que o ser humano deseja muitas vezes, aquilo que realmente é o anseio da sociedade. Então ele se amolda conforme aquilo que a pessoa deseja, mais deseja. Então o anjo de luz e toda essa questão que não levantou e é realmente um verniz que a gente pode saber, entender de como ele é inteligente, né, como ele vem até nós. E evidentemente que o Islã, você vê que é a meia-verdade que eles veem que eles creem em Jesus. Jesus foi um profeta, né, também. Então você vê como o inimigo ele traz meias verdades, né, para realmente, tá, não, Jesus a gente acredita também, né, mas você vê que trazendo realmente ali um engano muito grande. Realmente, hoje, milhares e milhares de pessoas estão aí, né, meu, presas. Então, a gente tem que, cada dia, irmãos, como a gente sempre fala, tomar cuidado. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, deixou aí esse versículo, né? Eu coloquei justamente essa imagem para realmente, não que seja a face do inimigo, né, mas que hoje as pessoas, né, os filmes, pintam ele como
como de chifre, né? Com tantas coisas. Mas se ele se transformar em um anjo de luz, como o nosso amado colocou aqui, e aí? Né? Como a gente vai diferenciar? Somente com o Espírito Santo, somente com o Senhor a gente consegue, né, mano, discernir o que é do mal, o que é do bem, né? É como a gente entra na questão dos anjos também, né? Tudo essa questão toda, né, mano? Então, somente com Deus conosco a gente vai saber diferenciar, né, irmãos? E as propostas que vem fazer aí também, né, irmãos? Porque ele vai sempre prometer algo material, algo daqui da terra, algo que realmente encha os olhos dos seres humanos, né? Em troca de alguma coisa, como hoje tem feito, né? Fazendo pactos e mais pactos aí. E ele tem oferecido dinheiro, tem oferecido fama, tem oferecido tantas coisas, né? Para que realmente ele possa ter a pessoa para ele, né? E, e por um momento, né? A gente sabe que é passageira a nossa vida na Terra. Mas que Deus nos ajude, né, meus irmãos? E aí, meus irmãos, alguém mais? Tem vontade para comentar, os irmãos, né? Isso é muito importante, né? Então a gente está dentro de várias referências aqui, né, Lica? Olha mais um. Você tem alguma? Jó. Isso. Ele já leu Jó? Qual é o outro? Jó 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É. É, Veja, ele está sempre ali, né? Então você veja, esse texto realmente enfatiza, né, essa essa licença que existe, né, que o inimigo se apresenta perante Deus, né, e ali é algo realmente bem revelador, né, livro de Jó que nos apresenta esse fato, né, Lica? Que Satanás pediu para apedrejar Pedro. Ah, é, certo, é verdade. Deve estar, sim, é. E não tem, então nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, nos envergonhar do nosso Senhor. E se você já leu o livro de Jó, você vê que ele fala, né, essa conversa, o diálogo que ele tem com Deus, ele diz, olha, você tem visto meu servo Jó, homem temente, fiel. E aí o Satanás fala, olha, é claro, ele tem tudo, né? Vai tirando as coisas dele para você ver que se ele ainda vai te adorar. Tira ali, né, põe doença, põe... Então você vê como o inimigo ali, ele vai lá diante de Deus nos acusar, vai tentar realmente dissuadir. E ainda bem que Jó permaneceu firme, né, até o final. E ali ele pôde então ter o dobro, né, de tudo aquilo que ele havia perdido. O Senhor ali o deu. E, e é isso, meus irmãos. Várias referências aqui que a gente pode aqui tá lendo. Você veja, por exemplo, a carta 1 João aqui 3:8. Olha só. Várias epístolas aqui. Olha só. 1 João 3:8. Olha só. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha só. Então, as cartas aqui de João, realmente, mais uma vez, jogando para o princípio, né? Você veja, ele pratica o pecado desde o princípio, né, irmãos? Ele peca desde o princípio, então Deus, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quando ele veio, acho que nos evangelhos você tem claro que uma luz raiou, né, e aqueles que estavam em trevas pôde ver a luz, né? Então, o Senhor Jesus, ele veio, tantos libertação Jesus fez, né, irmãos, quando esteve na terra, tirando demônios, né, de Maria Madalena, de tantas pessoas ele curou, né, te livrou de demônios. Então, ele veio para libertar cativos que estavam nas garras de Satanás, do diabo, né, irmãos? Então, você veja que ele veio para libertar. E o inimigo, desde que no princípio ele erra, ele peca. E João 8 ali, quando eles estão, os fariseus, né, e a questão da mentira, quando fala que ele é o pai da mentira, é mentiroso. Então Jesus fala, vocês têm por pai o diabo, né? E todo aquele diálogo com os fariseus.
e ele foi, falando, Jesus falando sobre ele foi homicida desde o princípio. Então, desde o princípio, o inimigo está atuando, está trabalhando, queridos, para, então, fazer aquilo que Deus fez, né? Aquilo que, né, trabalhando realmente contrário à humanidade, à criação de Deus, e até o final ele vai estar atuando também. Cabe a nós resistir, cabe a nós realmente nos munir com as armas do Senhor, como tantas referências a gente leu aqui, e aqui enfatiza o que nós devemos fazer, como deve ser o nosso comportamento perante o adversário, perante o nosso inimigo. E o mundo está aí, ele está aí atuando, e agora esse mês, você sabe, é um mês que ele atua mais ainda, né? Nessas festas que está aí, né? Prestes a acontecer, tragando mais vidas, tragando mais pessoas para o seu lado, né? E fazendo ali a sua promiscuidade, né? Incentivando o ser humano a se corromper na imoralidade, no pecado, né? Para que realmente ele os trague depois. Então, não é brincadeira, o mal está aí, o inimigo está aí, está lutando e pelejando contra mim, contra você, para que a gente venha perecer. Mas graças ao Senhor, né, meus irmãos? Nós temos o Senhor, graças a Ele nós temos a Bíblia, nós temos como condições de poder vencer e resistir a Ele, né? E vamos até o final resistindo, fazendo a vontade do Senhor, e assim, dessa forma, um dia de cada vez, né? A gente luta e a gente vence com o Senhor conosco, né, meu irmãos? E assim, o Senhor se agrada de nós. Assim como se agradou de Jó, que cada vez mais o Senhor venha se agradar de todos nós, e vençamos, né? E chegamos naquele grande dia, estejamos com o Senhor, e o destino do diabo já está aí, encaminhado, a sentença já está ali, já totalmente liquidada, né, irmãos? Então a gente precisa lutar para que a gente vença as suas tentações, e com êxito venhamos honrar o nosso Senhor Jesus. Amém, irmão? Alguém quer fazer mais uns últimos comentários, que a gente está indo para os finalmente aqui nesta noite? Glória a Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Douglas, não? Não, né, irmão? Não. Hoje não. Amém, irmão. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus pela presença dos nossos queridos irmãos aqui nessa noite, que é muito importante. E hoje falamos realmente da verdadeira batalha que nós enfrentamos, né? Da verdadeira batalha que nós enfrentamos é contra as potestades, né? Contra os principados que estão aí, né? Essa é a nossa verdadeira luta, né, irmãos? Não contra a carne e sangue, mas contra os principados. E que você a cada dia tenha condição de ter resistência, ofereça resistência para que você possa, então, para que ele possa fugir de nós, e ele possa entender que não adianta ele nos tentar, que nós estaremos com o Senhor sempre firme e forte até o final da nossa trajetória, né, meus irmãos? Glória a Deus pela Amém. vida dos nossos irmãos, e é uma honra estar com vocês. Prazer muito grande. Glória a Deus. Quem é que pode fazer a oração final? Tá com vergonha, pessoal. Quer que eu faça? Ó, a mãozinha do Makoto aqui. Quer que eu faça? Eu vou fazer então a oração. Amém. Quer fazer comigo, Makoto? Não, obrigado. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de ensino, Senhor. Papai, obrigado, Senhor, pelo que aprendemos, pelo que estudamos, Papai. Senhor, que possamos estar preparados para enfrentar o mal, enfrentar Satanás, Senhor. Estarmos fortes, Senhor, contigo, Senhor, nosso coração, para resistirmos todo o mal, Senhor, que possa vir do lado de Satanás, Senhor.
que nós tenhamos nosso coração blindado, Senhor. Que Existe. possamos fazer morada nele, Senhor. Para que nada venha entrar em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, papai. Esteja com cada um dos nossos irmãos, Senhor. Esteja, Senhor, ao lado de cada um deles. Coloque teus anjos, Senhor, na porta de casa, Senhor, dentro de casa, em cada cômodo, Senhor. Sim, Pai. Esteja em todo lugar conosco, papai. E não nos deixe, Senhor, jamais nos apartar de ti, Senhor, para que não tenhamos deixar abertura para Satanás. Papai, esteja novamente conosco, Senhor. Obrigado mais uma vez por essa noite. Esteja com nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco. Amém. Vamos às bênçãos apostólicas nessa noite. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, desde hoje, para todos sempre. Todos digamos... Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Guerreiros e guerreiras de batalha. Deus abençoe. Prazer enorme estar com vocês. Até a próxima, amados. Bom descanso e até a próxima.